Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é concordância nominal, páginas 50 a 54, módulo 3. Vamos lá? Bom, antes da gente seguir para o assunto de hoje, que é concordância nominal, temos aqui na página 50 a cidadania no dia a dia, a importância da educação. Na leitura 1, você viu que a educação visa ao pleno desenvolvimento do indivíduo, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. Leia a seguir o trecho de uma notícia sobre o posicionamento da Organização das Nações Unidas a respeito da garantia de educação de todos. Relatório da Unesco destaca a responsabilidade dos governos em oferecer educação universal de qualidade. Relatório de monitoramento global divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, nesta terça-feira, 24, destaca a responsabilidade dos governos em oferecer uma educação universal de qualidade, enfatizando que a responsabilidade é indispensável para alcançar esse objetivo. Globalmente, menos de 20% dos países garantem legalmente 12 anos de educação gratuita e obrigatória. Atualmente, há 264 milhões de crianças e jovens fora da escola no mundo e 100 milhões de jovens são incapazes de ler, de acordo com a Agência das Nações Unidas. A educação é uma responsabilidade compartilhada entre todos nós, governos, escolas, professores, pais e atores privados, disse o diretor-geral da Unesco, Irina Bokova, no documento. A responsabilização por estes compromissos define o modo como os professores ensinam, estudantes aprendem e governos agem. Deve ser planejada com cautela e com os princípios de equidade. Lembra que a gente já falou sobre essa palavra? Eu já vou retomar. Equidade, inclusão e qualidade em mente, completou. Bom, então agora, o que vocês vão fazer aí, tá? São 3 questões que para a gente refletir, para a gente discutir. Eu quero fazer um debatezinho com vocês rápido, tá? Na próxima aula ao vivo, para a gente discutir essas 3 perguntas aí. Em sua opinião, qual é a importância de existirem leis que garantam a educação universal de qualidade, gratuita e obrigatoriedade dos cidadãos? Irina Bokova afirmou que a educação é uma responsabilidade compartilhada entre todos nós. Você concorda com essa afirmação e por quê? Letra C. Considerando a realidade da sua comunidade ou da sua cidade, você acha que as crianças e os jovens estão recebendo educação gratuita de qualidade? Explique. Então, eu falei da palavra equidade, né? Que a gente fala muito de igualdade, igualdade. Equidade é diferente de igualdade, certo? A gente viu até um exemplo lá com o desnível, que equidade é quando todo mundo está no mesmo patamar, certo? Cada um dentro das suas limitações. Bom, então esse é o assunto que a gente vai discutir. Nós vamos introduzir a aula com essa discussão antes da gente falar de concordância nominal. Concordância nominal, o nome mesmo aí já diz, né? É a concordância que se dá entre as classes gramaticais, como substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e particípio concordam em gênero masculino, feminino e número singular e plural. Então, é dessa forma em que há a concordância, né? Quando concorda em gênero e número, certo? 1. Leia a tirinha a seguir. Amor, preste atenção. Tá. Os escorpianos não entendem as arianas. Ah, não entendi, viu? Bom, em sua opinião, por que o Superman por que Superman, né, que é a esposa do Super Falcote, lê para ele que os escorpianos não entendem as arianas? Então, olha só, por quê? Porque ela, né, provavelmente é uma ariana e ele seja um escorpiano, e ela tá dizendo aí que ela não entende, ele não entende ela.
De acordo com o último quadrinho, foi possível confirmar sua hipótese levantada na questão anterior? Olha, a gente não levantou hipótese, né? Mas dá para entender que na última ela chegou a essa conclusão de que realmente o que ela acabou de ler para ele estava correto. Bom, então vamos falar do que interessa, né? Analise a frase abaixo lida por Superman. Os escorpianos não entendem as arianas. Então, olha só, o que a gente tem aqui nessa frase, né? Vamos fazer a análise morfológica para a gente entender melhor. Os, aí é um artigo, escorpianos, substantivo, o não é um advérbio, entendem é o verbo, o as é um artigo e arianas é o substantivo. Então, olha só, o artigo os está acompanhando escorpianos, certo? Então, está concordando, escorpianos, o substantivo está no plural, o artigo também está no masculino e plural, os dois. A mesma coisa, as arianas. O artigo está tanto no feminino como no plural, assim como o substantivo. Identifique o sujeito e o núcleo do sujeito dessa oração. Então, quem não entende as arianas, né? Então, o sujeito aí da oração, os escorpianos. O núcleo, portanto, é escorpianos. O núcleo do sujeito pertence a que classe gramatical? Substantivo, né? Já fiz a análise morfológica antes da gente começar a responder os exercícios. Em que gênero e número o núcleo do sujeito foi empregado nessa frase? Também respondi já essa questão, né? Estão no gênero masculino e no plural. Além do verbo, que outra palavra concordou em gênero e número com o núcleo do sujeito? O artigo os, né? Que também está no plural e no masculino. Bom, então, a gente tem alguns casos especiais de concordância nominal. Então, vamos lá. O adjetivo posto depois do substantivo de gênero diferente deve ser empregado no masculino, plural ou concordar com o substantivo mais próximo. Então, por exemplo, Ana comprou um vestido e uma saia lindos. Ou podemos dizer, Ana comprou um vestido e uma saia linda. Certo? Ana comprou uma saia e um vestido lindo. Então, percebam ali que na primeira está correto também, né? Ela comprou um vestido e uma saia lindos, porque está englobando, a concordância está sendo feita entre os dois elementos aí, o vestido, que é masculino, e a saia, que é o feminino. Tá? Então, você pode fazer essa concordância com lindos, com linda, se saia for o último elemento, e com lindo, no singular, se vestido for o último elemento. O adjetivo empregado antes de substantivos de gêneros diferentes concordam com o substantivo mais próximo. Então, olha só, esqueci a grandiosa, recepção e repouso. Então, diferente de quando o adjetivo está no final, né, que ele pode concordar tanto com o último elemento quanto com os dois elementos juntos, quando o adjetivo ele aparece antes do substantivo, ele sempre vai concordar com o substantivo que estiver mais próximo a ele, tá? Ele não vai englobar. O adjetivo concorda com o sujeito quando funciona como predicativo do sujeito. Nós vimos isso já, né? Os oceanos são profundos. Então, mesmo quando a gente tem um adjetivo no predicado que está caracterizando o sujeito, que esse cara é o predicativo do sujeito, ele tem que concordar, então, com o sujeito em número e gênero. Dois ou mais adjetivos no singular aceitam duas formas de concordância quando se referem a um substantivo. Então, olha só, as seleções italiana e francesa disputaram um campeonato. Então, nesse caso aí, olha só, seleções estão no plural, certo? Porém, italiana e francesa no singular. Por que seleções está no plural? Porque está se referindo a essas duas seleções. O segundo exemplo está no singular. A seleção italiana e a francesa disputaram o campeonato. Então, olha só. Nesse caso aqui, olha,
Dois ou mais adjetivos no singular aceitam duas formas de concordância quando se referem ao substantivo. Então, nesse caso aqui, ele aceita as duas formas, certo? Outros casos de concordância nominal. Então, temos o caso aqui, olha só, de algumas palavras. Veja a seguir algumas palavras e expressões que concordam com o substantivo em gênero e número. Então, olha só, obrigado, por exemplo, né? Sara agradeceu dizendo muito obrigada ao público. Por que obrigada? Porque desde pequenininho a gente ensina para os aluninhos, olha, as meninas dizem obrigada e os meninos dizem obrigado, tá? Então, ali muito obrigada porque está concordando com Sara, mesmo estando lá longinho, tá? Mas é Sara quem está dizendo. Então, Sara agradeceu dizendo muito obrigada. Incluso. Estão inclusos todos os alunos. Então, inclusos está se referindo a alunos, por isso tem que estar no plural. Próprio. Proferiu suas próprias palavras. Então, está se referindo a palavras, tem que estar no plural. Mesmo. Olha só, gente. Esse do mesmo e do bastante é o que a gente menos se conforma, vamos dizer assim, né? Mas é verdade. Os testes serão os mesmos para ambas as turmas. Então, o testes está no plural, os testes. Então, mesmos tem que estar no plural, olha só. É bom, é proibido e é necessário. É proibida a passagem, então tem que concordar com o substantivo ao qual se refere. É boa, é proibida, é necessária, tá? As palavras a seguir podem ter valor de advérbio, no entanto, quando apresentam valor de determinantes, como adjetivo, locução adjetiva, pronome numeral, haverá concordância nominal. Só. Os animais ficaram sós o dia todo. Eu duvido que alguém tenha falado já isso alguma vez. Mas vamos pensar, sós, aí no sentido de sozinhos, né? Você concordaria se você usasse sozinhos, com o plural. Então, bastante, essa eu quero ver. Júlia saiu acompanhada de bastantes colegas. Esse eu acho que ninguém nunca usa o plural dele, coitado, do bastante. Muito. Muitos amigos vieram à festa de aniversário de Paulo. Esse é mais comum, né? Pessoa também é que todo mundo costuma passar para o plural. Meio. A reunião será às 9h30. Por que às 9h30? Vamos parar aí? Por que não 9h30? Porque o meia aí ele se refere a hora. Hora é feminino. Então, meia hora. A gente não fala meio hora, tá? Então, por isso que a gente fala meia, tá certo? Ele é um sentido de numeral. Quando ele é numeral, quando ele não tá no sentido de pouco, quando o meio é sentido de pouco, ele vai ser sempre meio, nunca vai ser meia, tá? Então, quando eu digo que eu sou meio doida, eu nunca posso dizer que eu tô meia doida, porque eu não estou metade doida, tá? Ninguém fica metade. Ou é doido, ou fica um meio doido, um pouco doido, tá? Tanto também flexiona para tanta. Isso aqui acho que estava mais básico. Bom, então com isso vocês vão fazer essa atividade de uma folhinha só. O que vocês vão responder aí? Releia um dos artigos da Constituição Brasileira e responda as questões a seguir. Então, vocês vão reler o artigo 210 e vão responder por que os adjetivos fixados e mínimos estão no masculino e no plural, ou seja, com quem que ele está concordando aí, é isso que ele quer saber. Transcreva mais 2 exemplos de concordância nominal do artigo citado e explique-o. Então, já foi falado do fixados e do mínimo, vocês vão procurar outro aí e vão explicar essa concordância. 2. Complete as frases a seguir com as palavras entre parênteses flexionadas para fazer a concordância nominal, quando necessário.
Então, olha só, é só olhar a regra do bastante, tanto, proibido, incluso, e vejam como ele vai concordar aí se está no feminino e no plural, tá? 3. Explique a relação de concordância nominal do adjetivo aberto no anúncio ao lado. Estão abertas as inscrições para o concurso de redação 2019. Então, olha só, o adjetivo aberto aí está abertas nesse anúncio. Então, por quê? Qual é a concordância que ele está fazendo aí? Certo? Concordância nominal no dia a dia, em situações informais, o uso da língua, né? A relação de concordância entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e particípios pode não acontecer, que é o caso do bastante, né? Ninguém usa essa norma padrão aí do bastante. Eu, pelo menos, nunca ouvi alguém falar bastantes. Esse fenômeno linguístico, embora em desacordo com a norma padrão, não deve ser estigmatizado quando for adequado à situação de uso, que pode ser informal ou estilística. Ou seja, a conversa no dia a dia podem continuar falando bastante no lugar de bastantes, porém tem que tomar cuidado que nas atividades, nas redações, ela deve ser escrita da maneira correta, tá? Com a concordância correta. Gente, até a próxima aula. Foi rapidinho, tá? Não esqueçam de fazer a reflexão das 3 perguntas. Se quiserem pesquisar mais sobre o assunto educação dentro da Constituição, a gente vai retomar isso na próxima aula. Respondam as questões, enviem as tarefas no Google Classroom e eu espero vocês na próxima aula. Beijão, tchau, tchau!